Olá pessoal, acabei de assistir ao filme Parasita, filme vencedor do Oscar 2020 como o melhor filme, do diretor Bong Joon-ho, e decidi então fazer aqui um vídeo comentando a minha impressão sobre o filme. Não será aqui uma análise aprofundada, apenas uma análise superficial da impressão que eu tive ao assistir esse filme. E antes de continuar, eu gostaria de fazer um pedido todo especial aqui para vocês, para assinarem aqui o canal, assinarem a minha newsletter e além disso me seguirem também nas redes sociais. Estou publicando conteúdo diário também no Instagram. Agora vamos ao filme. O filme fala de uma família, a família Kim, formada por 4 pessoas, pai, mãe, filho e filha, que vivem em condições precárias. O pai está desempregado e os demais da família vão se virando como podem. Até que um pedido improvável leva o filho deles ao posto de tutor de uma adolescente de uma família riquíssima, a família Park. E a família Park também é composta por 4 pessoas. Nós temos aqui uma forma de espelho entre as duas famílias. A família Park, ela vive num lugar privilegiado da cidade, ela tem um jardim belíssimo e ela, além disso, possui empregados. Ela tem uma governanta e um motorista à disposição. Quando o filho pobre começa a dar aulas de inglês para a filha rica, ele vê a chance de infiltrar a sua família na casa dos Park. E então começa a movimentar peças como num jogo de xadrez. E faz isso sem esforço, de forma inescrupulosa. Cada um da família pobre assume uma identidade diferente e acaba se modelando a partir desta identidade, desta nova personalidade, para assim conseguir, de fato, se infiltrar na família rica. E muitas coisas começam a acontecer no convívio dessas duas famílias. Vou parar agora de comentar o filme, o que aconteceu no filme, para não dar spoiler. E passo agora a fazer uma análise filosófica daquilo que eu percebi ao assistir esse filme. A primeira questão que eu gostaria de levantar aqui é a seguinte: o nome do filme é Parasita, mas quem está parasitando quem? São os ricos que estão parasitando os pobres, explorando-os com o seu trabalho, ou são os pobres no filme que estão parasitando os ricos, se aproveitando da condição que os ricos têm e que eles jamais teriam no lugar onde eles viviam? O diretor do filme disse que esse não é um filme político, então nós não podemos ler este filme, segundo o diretor, apenas como uma espécie de crítica ao capitalismo, de crítica ao liberalismo. Nas palavras do diretor, o filme é uma comédia sem palhaços, é uma tragédia sem vilões. Assim, a crítica não é em relação a uma classe específica, pois a briga que há durante o filme, os conflitos que existem, são conflitos sim entre as duas classes, mas também intraclasse. Também dentro da classe dos pobres há conflitos. Assim como nós podemos perceber alguns conflitos também dentro da classe dos ricos. Então, não há um conflito apenas dos ricos com os pobres, mas sim dos ricos com os pobres, dos ricos com os ricos e dos pobres com os pobres. O filme destaca também, como segundo ponto que eu gostaria de frisar, o mal involuntário, esta parasitagem involuntária, já que a exploração praticada não é movida por crueldade. Não há aqui traços cruéis, mas muito mais traços de subsistência. E justamente sobre esse ponto do mal involuntário, podemos puxar um terceiro elemento, que é a questão da desigualdade. É claro que nós percebemos no filme isso, a desigualdade entre as classes. O mundo onde os pobres vivem é um mundo com um cheiro próprio, com as condições próprias totalmente diferentes do mundo onde os ricos vivem. Citando alguns dados, nós podemos falar que, puxando aqui uma pesquisa desenvolvida pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, ela analisou a distribuição de renda no mundo de 2004 a 2017. E o relatório, que abrange quase 200 países, aponta que os 10% mais ricos recebem quase 50% de renda de trabalho. Vale destacar aqui também que, segundo essa pesquisa, ainda de acordo com a OIT, a renda de trabalho corresponde apenas a 51% de toda a renda gerada. Os outros 49% são relativos à renda do capital. Em outras palavras, destinam-se aos proprietários do dinheiro. Já quanto aos proprietários do dinheiro,
As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm uma riqueza equivalente à metade mais pobre da humanidade, somando 3,8 bilhões de pessoas. Já sobre o Brasil, em agosto de 2019, há uma pesquisa publicada pelo Instituto Getúlio Vargas que diz que a desigualdade aumentou drasticamente nos últimos anos. Continuando, um próximo ponto que eu gostaria de destacar aqui é uma frase dita pela família Kim muitas vezes em situações diferentes. A frase é a seguinte: isto é tão metafórico, por exemplo, quando eles recebem uma pedra que simbolizava a prosperidade, ou também quando eles enxergam um quadro pintado pela criança da família rica exposto na casa dos ricos. E esta frase acaba ajudando a traduzir o filme, porque ao mesmo tempo que ele é realista, ele é também fabular. Há diversas metáforas desenvolvidas neste filme. Uma metáfora que gostaria de frisar é a questão que geograficamente e simbolicamente os pobres vivem abaixo dos ricos, numa espécie de subsolo social, e eles estão sempre em posições rebaixadas. Enfim, então temos aqui essa questão do mal involuntário, da desigualdade e principalmente das metáforas utilizadas, da metáfora da posição dos pobres abaixo da posição dos ricos que estão acima. Ao ver o filme também lembrei bastante dos livros Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral do Nietzsche. É muito comum pensar os polos opostos como polos absolutos, pensar, desta forma a questão da oposição entre bem e mal, verdadeiro e falso. Para Nietzsche não existem noções absolutas de bem e mal. Essas noções foram construídas pelos homens a partir das necessidades dos homens. Portanto, os homens são os verdadeiros criadores das noções de bem e mal. E essas noções, como justiça e injustiça, não são noções absolutas. No filme também percebemos que os personagens, tanto de um lado como de outro, não são meras alegorias de bem e mal. Todos, tanto no lado da família rica como no lado da família pobre, se revelam capazes de pensamentos e atitudes sádicas e vis. E eles sempre buscam justificativas, discursos, para legitimar o seu pensamento ou sua atitude. A senhora Kim, por exemplo, numa parte do filme, diz que se ela fosse tão rica como a senhora Park, ela seria tão legal quanto a senhora Park, porque para ela dinheiro traz leveza. Mas há também, claro, gentilezas entre os ricos e os pobres. Mesmo assim, sempre é frisado no filme que o pobre cheira mal. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos falar de polos opostos absolutos, há certas características que estão impregnadas nesses polos, como por exemplo a questão do cheiro dos pobres. Voltando a Nietzsche, quando ele faz uma crítica aos valores que norteiam os nossos pensamentos, as nossas atitudes e ações, ele diz que o bem nem sempre serve para gerar prosperidade para a humanidade e o mal nem sempre serve para degenerar a humanidade. E justamente essa noção dos parasitas é muito próxima à noção que Nietzsche desenvolve na sua crítica aos valores morais, a noção de bem e mal de forma absoluta. Por isso Nietzsche nos diz que os valores de bem e mal não são imutáveis, eternos e universais, mas eles simplesmente surgem a partir de um momento e de um lugar. Daí o seu perspectivismo e não o seu relativismo. Nietzsche é um autor perspectivista. E para finalizar o vídeo, eu destaco aqui uma frase muito presente no filme, que é a seguinte: os ricos são parasitas dos pobres, assim como os pobres são parasitas dos ricos. Nós buscamos sempre formas de justificativa e legitimidade dos nossos atos, até mesmo os atos que nós praticamos e sabemos que são atos vis e asquerosos. É isso aí, pessoal. Para vocês continuarem recebendo mais conteúdo, eu peço para vocês assinarem a minha newsletter, me seguirem no Instagram e, além disso, deixarem aqui nos comentários do vídeo temas futuros que eu possa apresentar aqui no canal. É isso aí. Até mais.